Aí, agora vamos lá. Então, como montar esboços de pregação? Para que serve um esboço, irmão Vitor? Bom, quero que você entenda primeiro que pregação não é o que você comenta na Bíblia, tá? Não, isso não é esboço, isso não é pregação. Pregação, presta atenção, pregação é a própria Bíblia, tá? Então, só de você ler a palavra, você já está pregando. Tem gente que pensa que pregação que ela comenta não é. Pregação é o que a Bíblia diz. Então, você tem que ser um pregador que transmite a palavra. Qual o grande problema? Qual o grande erro de muitos pregadores? É que eles pegam o microfone, o que eles fazem? Eles falam mal do irmão no microfone. Em vez de pregar a palavra, só conta testemunho. Só conta testemunho, entendeu? Então, é muito importante, gente, você entender, só um minutinho, deixa eu adicionar mais gente. É muito importante você entender que pregação não é o que você comenta, é a própria Bíblia. Então, não seja um pregador que fala mal do irmão, tá? Fala mal do irmão, que só conta testemunho, não prega a palavra, tá? Que só conta a história na hora da pregação, que manda indireta para os irmãos, tá? Uma dica aqui, tá bom? Quando você for pregar, não use a palavra você. Você tem que se converter, você use a palavra nós. Nós temos que nos converter, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que mudar de vida, nós temos que servir ao Senhor. Use a palavra nós. Isso dá uma sensação que a mensagem que você prega também é para a sua vida, não é só para quem está ouvindo você pregar. Porque tem muito pregador que ele quer pregar com tanta ênfase, com tanta autoridade, que ele acaba sendo grosseiro, ele acaba sendo um pregador arrogante, orgulhoso, prepotente. Então, use sempre a palavra nós, no lugar de você, tá? Outra coisa importante, continuando. Nós vamos montar aqui agora, tá? Um exemplo de pregação expositiva. Bom, Vitor, o que é um exemplo de pregação expositiva? O que é isso, tá? Quem é aluno do Manual do Pregador já assistiu várias aulas minhas sobre pregação expositiva. Tem vários exemplos lá, tem vários esboços de pregação, tem várias aulas sobre isso. Bem, você que não é aluno ainda, que não sabe o que é uma pregação expositiva, quero deixar bem claro para você que é nada mais do que você expor um texto. Qual texto, irmão Vitor? É uma passagem maior, pode ser um capítulo da Bíblia, exemplo, eu vou pregar Lucas capítulo 15. Você vai fazer uma pregação expositiva, porque você vai expor o capítulo 15. Pregação expositiva é quando você prega uma passagem completa, pode ser um milagre de Jesus, pode ser a passagem das muralhas de Jericó, pode ser a mulher cananeia, pode ser Jesus no deserto, pode ser a história de Elias. É quando você pega uma história completa. Estão pegando isso? Estão entendendo? Então, nós vamos fazer aqui um exemplo de pregação expositiva, tá? Um exemplo de pregação expositiva que vai te ajudar muito a fazer esboço, porque a gente vai fazer aqui na prática, tá? Então, nós vamos pegar o texto de João, capítulo 4, versículo 46. Se você quiser pegar a tua Bíblia, pode pegar. Se não quiser, pode acompanhar aí na tela mesmo, porque eu vou colar agora aqui os versículos, tá? De João, tá? Coloca aqui, ó, João 4, 46 em diante, tá? Vamos lá. Deixa eu colar aqui agora os versículos. Então, vamos imaginar que isso aqui é a sua Bíblia, tá? Isso aqui são os versículos. Vamos imaginar que isso aqui é a tua Bíblia. O que eu faço na pregação expositiva? A primeira coisa na pregação expositiva, você não faz tema. Vê um monte de gente, Simão Vitor, eu já sei o que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre o tema a mulher que obedece a Deus. Gente, pregação não começa pelo tema. Tá? Vou até escrever aqui para você. Ó. Pregação não se começa pelo tema. Tá? Isso é um grande erro. Bem, a pregação ela vai se iniciar por onde? Pela sua preparação espiritual. Aquilo que você aprende com Deus no secreto é o que você vai pregar em público. Preste atenção aqui, irmãos e irmãs. Já aconteceu com você de você ser chamado para pregar e você fica assim na sua Bíblia? E aí você
procura um texto, aí você vai para Gênesis, aí você vai para Apocalipse, vou pregar Atos, vou pregar Mateus, não sei o quê, e você não sabe o que você quer pregar. O que isso acontece? Sabe por quê? Porque você não tem clareza do que você quer pregar. Porque a sua preparação espiritual, muitas vezes, ela está muito rasa. Então, você tem que ficar procurando mensagens. Uma certa vez, fui pregar na Assembleia, e aí o irmão perguntou para mim se eu estudava para pregar no final do culto. Eu falei assim, irmão, eu não estudo para pregar. Ele ficou assustado, porque eu preguei a história inteira de Moisés naquela noite. Eu falei assim, mas como assim você não estuda para pregar? Eu falei assim, irmão, eu estudo a palavra para viver. E essas mensagens que eu aprendo de Deus, eu ministro para as pessoas. Então, o que é ser um pregador? Ser um pregador é alguém que se preparou espiritualmente, que se alimentou da comida espiritual, que é a palavra de Deus, tá? O próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Amém? E depois você vai pegar essas mensagens e vai compartilhar com as pessoas. Hoje, meus irmãos, hoje, se vocês puderem escrever aí no chat, tem uma opção aqui que é de você escrever no chat aí. Hoje, se fosse para você pregar uma mensagem hoje, sobre qual assunto seria? Quais são as últimas lições que Deus tem te dado? O que você tem aprendido nas suas provações? O que Deus te ensinou nesse ano de 2024 até aqui? Em uma palavra. Escrevam aí, por favor. Em uma palavra. O que você pregaria? Ó, o Kleiner já mandou aqui, ó, Josué 1:9. Lindo, extraordinário. Por que ele mandou esse texto? Porque é um texto que ele já deve ter lido, que ele já deve ter meditado, o Espírito Santo já falou com ele tem sido fortalecido através desse texto. É aí que nascem as pregações. Gente, as pregações, elas não têm que ser bonitas, elas têm que vir de uma vivência, de uma experiência, de uma prática de vida nossa. É aí que o Espírito Santo nos usa de maneira extraordinária. Vocês já tiveram a experiência de pregar uma mensagem chorando? Já teve essa experiência, você pregar uma mensagem chorando? Sabe por quê? Muitas vezes os pregadores choram na mensagem, porque ele sente o peso daquela mensagem. Ele sofreu na pele para poder viver aquela mensagem. Deus colocou ele em provações. Ele teve que passar por oração, jejum, dificuldades, problemas, para ele estar pronto para pregar aquela mensagem. Ele foi tão quebrantado por Deus, que na hora de pregar, é impossível ele não sentir o toque do Espírito Santo, porque aquela mensagem não está saindo da boca dele, está saindo do coração. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Então, a preparação espiritual é tudo, tá? Para nossas vidas. A partir daí, meus queridos, o que você vai fazer? Você vai examinar o texto. Presta atenção aqui. Presta atenção. Ler não é meditar. Tá? Ler não é meditar. Qual o grande problema? As pessoas, elas vão pregar, ou são chamadas para pregar, e elas só conseguem pregar 15 minutos, ou elas têm medo de pregar, por falar coisas erradas. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque está faltando conhecimento bíblico, conteúdo. Você tem que ser um pregador de conteúdo, você tem que ser um pregador que tem conhecimento bíblico. Porque não tem como você chegar na igreja e falar assim, irmãos, pegar o microfone assim, irmãos, eu não sou um pregador. Gente, irmãos, eu não li a Bíblia hoje, mas Deus vai me capacitar. Querido, quando você fala esse tipo de coisa, sabe que as pessoas pensam, isso, irmão, Deus não vai usar a vida dele, não. Nem eu li a Bíblia hoje. Ó, ele mesmo, ele se rebaixa, ele mesmo fala que ele não é um pregador, nem ele acredita no chamado dele, por que eu vou ouvir esse irmão? Então, quando você pegar o microfone, não fique se rebaixando, tá? Isso não é sinal de humildade, isso só é baixa autoestima, tá? Isso só é, muitas vezes, falta de compromisso. Então, não faça esse tipo de frase, não fale esse tipo de frase na hora que você for pregar, tá bem? Muito importante. Bom, Vitor, como que você faz para meditar? Eu vou te ensinar agora. Quando eu vou meditar em um texto, eu leio todo o capítulo. Todo o capítulo, sem preguiça. Vou estudar, vou ler. Uma, duas, três, quatro. Quantas vezes foram necessárias? Por que você tem medo de falar em público? Sabe por quê? Porque você não tem total conhecimento daquilo que você quer pregar. E aí, na hora que você vai ministrar, o que acontece? O que acontece? Você fica travado. Você fica com medo.
tá, gente? Então, é muito importante mesmo com que você leia todo o capítulo, aprenda. Não pregue suas dúvidas, tá? Ah, irmão Vitor, eu quero pregar sobre Apocalipse, mas ainda não sei direito como pregar. Então, se você é muito duvidoso do assunto, não pregue esse assunto. Pregue assuntos que você mais domina, tá? Então, não pregue suas dúvidas. Como que eu perdi a timidez? Eu perdi a timidez pregando aquilo que eu mais conhecia na Bíblia. Então, eu lia uma passagem, exemplo, eu lia a passagem de Davi e Golias, aprendia, amém, vou pregar essa palavra. Aí depois, né, eu pegava e começava a estudar sobre, sei lá, sobre Jesus no deserto, aí estudava, aprendia, amém, agora eu vou pregar essa palavra. Eu sempre pregava mensagens que eu dominava. Então, não pregue suas dúvidas para você não falar bobeira na hora de pregar, tá bem? E é todo capítulo, e você vai fazer o seguinte quando você ler a Bíblia, você vai fazer o seguinte. O pessoal está entrando aí um pouquinho atrasado, porque eu também mandei em cima da hora porque não libera a aula, mas deu tudo certo aí, tá, gente? Só um minutinho. Aí, vamos lá. Então, é o seguinte. Quando você for estudar o texto, você vai fazer as seguintes perguntas, tá? Perguntas básicas para você interpretar a Bíblia e você pregar com excelência, tá? Quais são as perguntas? Tá bom? Vou colocar aqui, ó. 4 perguntas para você, você entender, você entender e montar seu esboço. Muito simples, tá? Primeira pergunta, pessoal. Quem está nesse texto? Quem está nesse texto? Isso aqui é importantíssimo, tá? Quem está nesse texto que você está pregando? Quem está nesse texto? Aqui, João 4,46. A gente vai ler essa história aqui já para montar o esboço. Quem está nesse texto? A gente vai descobrir. A segunda pergunta. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa está fazendo? O que será que essa pessoa que nós estamos aqui lendo, vamos ler, né, vamos estudar, ela está fazendo no texto? Terceira pergunta, que vai te ajudar você a montar o seu esboço. Qual mensagem está sendo transmitida? E a quarta pergunta, o que eu aprendo nesse texto? O que eu aprendo? Amém? Se você responder essas 4 perguntas às suas leituras bíblicas, eu duvido, meu irmão, eu duvido. Você pode depois reclamar comigo. Eu duvido. Todas as pessoas que aplicam essas 4 perguntas, elas já conseguem montar suas primeiras pregações. Claro, são pregações um pouco rasas, né? Mas não tem importância. Você estando debaixo da unção de Deus, da obediência, não precisa ser um pregador teólogo. Você só precisa estar debaixo da unção de Deus e pregar aquilo que a Bíblia diz. Não aumenta, não tira, apenas pregue o que a Bíblia diz. Amém? É muito importante isso, meus irmãos. Então, vamos lá. Agora a gente vai montar o esboço de pregação aqui em João, capítulo 4, versículo 46 em diante, tá? O texto diz aqui que segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde de água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Tá? A gente acabou de ler esse versículo. Então, aqui, meus irmãos, a gente já pode fazer a primeira pergunta. Quem está no texto? Jesus está no texto. Tá? O que Jesus estava fazendo? O texto diz que, aqui nesse contexto, tá? Ele estava de novo, né? Estava voltando de viagem para Caná da Galileia. Bem? E o texto diz ainda que havia uma outra pessoa, que havia aqui está um nobre, tá? Mas numa versão melhor é oficial do rei. O oficial do rei, uma pessoa importante, tá? Oficial do rei. E esse oficial do rei, ele tinha um filho que estava enfermo. Então a gente já sabe quem está no texto. Jesus, que está em Caná da Galileia, né? E ali está o oficial do rei que tinha um filho enfermo. Está entendendo a importância das perguntas? Porque eu já sei quem está no texto. Agora eu vou descobrir o que eles estão fazendo, qual mensagem o texto está transmitindo e o que eu aprendo desse texto para me pregar.
Claro, vou aplicar na minha vida e também pregar. 47, ó, João 4, 47 agora. E ouvindo este que Jesus vinha, ou seja, o oficial do rei, ele ouviu que Jesus vinha para a Galileia. Então ele foi ter com Jesus. E o texto diz, gente, que esse oficial lhe rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho porque já estava à morte. Olha que interessante, a gente já sabe quem está no texto e o que eles estão fazendo. E aí, quando você descobre isso, você vai para o comentário, você vai fazer o seu comentário sobre o texto. Jesus chegou de viagem e o oficial o convidou para que curasse o seu filho. Amém? Por que ele fez isso? O oficial fez isso por quê? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele tinha esperança. Tinha esperança. Ele já tinha ouvido testemunhos a respeito do que Jesus já tinha feito, dos milagres que Jesus já tinha feito. Olha que interessante isso. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque senão ele não iria atrás de Jesus. Vocês estão pegando? Vocês estão entendendo como é importante você ler versículo a versículo e você ir fazendo um comentário a respeito do texto? Tá? Amém? Então o texto diz que ele rogou a Jesus. O que é rogar na Bíblia, gente? Rogar na Bíblia é você pedir com uma grande chance de você receber ou não. Vou dar um exemplo. Sabe quando o teu filho, ele tá com você no mercado, ele pede para você, mãe, compra aquele brinquedo. Aí você fala, não, filho. Aí ele fala assim, mãe, compra aquele brinquedo. Você fala assim, não dá, não sei o quê. Ele continua pedindo. Quando ele continua pedindo, ele está pedindo com insistência. Rogar é pedir com insistência. Quando você tem uma grande chance de receber um não. Então, esse homem, ele rogou a Jesus. Ele não falou assim, Jesus, vamos lá em casa? Ô, amigão, vamos lá em casa. Não foi isso. Ele falou assim, Jesus, vamos na minha casa. O meu filho está doente. Vamos na minha casa, Jesus. Ele pediu com muita insistência, porque era uma urgência. Aprende uma coisa aqui. Você só ora com fervor. Você só ora com fervor quando você precisa urgentemente de uma resposta. Você só vai orar com fervor, meu irmão, quando você entende que você precisa de uma resposta urgente de Deus. Enquanto você não passa por uma situação, você não busca a Deus com uma oração fervorosa. Então, as provações fazem parte da nossa vida, para moldar a nossa vida espiritual, nosso caráter, por aí vai. Versículo 48. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha que forte isso, meus irmãos. O próprio Jesus fala para o oficial. Oficial. Se você não ver sinais e milagres, você não vai crer que eu sou o Salvador. Você não vai crer que eu sou o Cristo. Então, vamos fazer um comentário aqui agora? Olha que poderoso. Olha só. Olha que poderoso isso aqui. Jesus fala que existem pessoas que só creem nele quando veem sinais e milagres. Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Por que tem muita gente aí à sua volta? Você fala de Jesus para ela, ela não vai para a igreja, ela não aceita Jesus. A pessoa está na lama e ela não serve a Deus. Sabe por quê? Porque ela só vai muitas vezes se converter quando ela vê sinais e milagres. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, Deus usa pessoas para curar, para libertar, para expulsar demônios. Deus usa em profecia, em revelação, para que esses incrédulos creiam em Jesus e assim vidas sejam salvas, viu? Deus, ele não quer usar a nossa vida para mostrar que a gente é ungidão, que nós somos bons, que a gente... Não, o ministério, meu irmão, não é para nossa glória, o ministério é para a glória de Deus. Os dons não é para exaltar um pastor, um pregador de uma igreja. Os dons são para que Deus seja reconhecido no meio da sociedade, no meio dos incrédulos. Amém? Vocês estão pegando? Vocês estão aprendendo? Comenta aí, por favor. Comenta aí. Estou aprendendo, irmão Vitor. Estou entendendo, irmão Vitor. Comenta aí. Vocês estão reparando que eu estou examinando o texto? Eu não estou montando o esboço de pregação ainda. Por quê? Montar o esboço de pregação é a última parte. É a parte mais fácil. A parte mais sofrida da vida do pregador é a vida de devoção, de comunhão, de oração, de meditação, de relacionamento com Deus. Porque você só vai ser
em público aquilo que você é no secreto. Se você não tem isso aqui no seu secreto, de ler a Bíblia, examinar, buscar a Deus, você vai passar vergonha em público. Não tem outra questão. Essa é a realidade. Se você não decidir ter relacionamento com Deus no secreto, você vai passar vergonha em público. Essa é a realidade, meus irmãos. Todas as vezes que nós estamos fracos espiritualmente, estamos desistindo do nosso chamado, é porque a gente parou de se relacionar com Deus. A gente parou de buscar ao Senhor. Tá? A gente está, por isso que está estacionado. E tem uma coisa, hein? Muitas vezes você não estaciona, não, você volta. Você retrocede, porque você começa a cair em pecados que você não caía, você começa a fazer coisas que você não fazia. Então, tome muito cuidado, tá? Com esse negócio de ficar estacionado, acomodado. Se cobre para orar, se cobre para jejuar, se cobre para pregar para Deus, se cobre para na obediência, se cobre. Vamos lá. Então, Jesus disse para o oficial, se você não vê sinais de milagres, você não vai crer, né? Então, aqui a gente aprende que existem pessoas que só vão andar pela vista. Qual tipo de crente você é? Aqui a gente já poderia, né, começar a pensar um pouco mais sobre o esboço, né? Qual tipo de cristão você é? Cristão você é que precisa ver para crer? Ou você é aquele que crê? Ou você é aquele que crê mesmo sem ver? Qual tipo que você é? Olha que interessante. Vocês estão reparando que o próprio texto, a própria Bíblia, ela me ensina o que eu devo pregar? Vocês estão reparando, meus irmãos, que eu não invento pregações, as pregações surgem da palavra. Isso é expor, isso é pregação expositiva. É você expor para as pessoas o que a Bíblia diz. A Bíblia já é poderosa, a Bíblia não precisa da minha ajuda e da sua, não. Deus é muito sábio, meu irmão, ele fez a Bíblia completa. Deus não precisa da nossa ajuda, a nossa tarefa é só expor aquilo que colocamos, daquilo que aprendemos, aquilo que lemos, aquilo que meditamos, aquilo que estudamos, tá? Vamos lá agora para o versículo 49. Esse nobre aqui, tá, gente, é o oficial do rei, tá? Eu peguei essa versão que mais nem reparei na hora, mas é o oficial, tá? É o oficial. Amém? Então vamos lá? E disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então, esse homem, o oficial, olha que interessante, ele estava com pressa. Ele estava com muita pressa, muita. Sabe aquela pressa que você tá quando você acorda atrasado para ir trabalhar? Você não tem um segundo para respirar? Você não tem tempo nem de escovar o dente direito? Ele estava com muita pressa, muita pressa, gente. Ele estava apressando Jesus, vamos, antes que meu filho morra. Porque ele pensava que se o filho dele morresse, não teria mais jeito. Porque a gente coloca limite. A gente coloca limite naquilo que Deus pode fazer. A gente pensa assim, não, Deus pode abençoar a minha vida financeira, mas Deus só pode me dar um emprego até R$2.000. Ah, não, Deus pode abençoar o ministério, mas eu só vou pregar na minha cidade. Ah, não, Deus ele vai me usar, mas só vai ser na palavra, eu não vou ter dom de revelação, não vou ter dom de profecia. A gente quer limitar Deus. A gente quer colocar Deus numa caixinha, meus irmãos. Para Deus não tem limite. Você consegue compreender isso? Você é limitado. Você é limitada. Você é uma pessoa que tem limites, mas Deus não tem limite. Então você precisa entender que Deus não tem pressa, tá? Se fosse assim, ele não era Deus. Quem tem pressa é porque está com algum problema, tá? E Deus, ele não está atrasado. Amém? Então, esse homem estava com muita pressa. Ele estava ansioso com os problemas. Isso aqui é interessante, né? Olha como o emocional, ele mexe na tua vida. Tá vendo como os seus problemas que você passa na tua vida faz você tratar as pessoas de formas diferentes? Se você é uma pessoa que está com muito problema, você está muito ansioso, você acaba tratando as pessoas afoito.
Se você é uma pessoa que, sei lá, está com depressão, você não quer ver ninguém, quer ficar com ninguém. Se você é uma pessoa que está machucada, ferida com uma pessoa, você não confia em ninguém, você não quer ter amizades, você não quer ter relacionamento, tá? Então é muito importante você entender que Deus, ele opera nas três esferas, na esfera espiritual, na esfera emocional e na esfera física. Ele cura as três áreas, tá? Aqui a gente vai falar de uma cura espiritual e de uma cura física, tá? Aqui nesse texto, tá bem? Amém? Vamos lá, continuando, ó. Façam um compromisso aí com vocês mesmos, de buscarem mais de Deus, de aprenderem mais de Deus, de fortalecer a vida espiritual, de conhecer mais ao Senhor. Amém? Eu tô vendo que vocês estão aí todos fechados. Quem quiser abrir a câmera, tá? Quero ver o rostinho de vocês, conhecer vocês também. Tá? Se quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, tá bem, gente? Não fiquem com vergonha, não. Tá? A gente está aqui numa conversa, num bate-papo bem legal para poder aprender a palavra de Deus e vou abrir para perguntas logo mais, tá? Vamos lá? Então, esse homem, ele estava com muita pressa e ele estava ansioso com o problema. Tá bem? Você pode pregar aqui nessa parte sobre pessoas que estão com problemas emocionais devido a seus problemas. Tá bem? Agora, versículo 50, de João 4, versículo 50. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Olha que interessante, meus irmãos. O homem queria que Jesus fosse até a casa dele, olha só. Desce antes que meu filho morra, certo? E Jesus falou para o cara, vai, o teu filho vive. Jesus estava falando assim, eu não preciso ir lá até o seu filho para fazer um milagre, eu posso fazer o milagre daqui. E como que Jesus fez isso? Liberando uma palavra. Ele não orou, Jesus não fez uma oração aqui. Ele não falou uma profecia assim, ó, recebe agora, não sei o que, tal. Não foi. Jesus só liberou uma palavra de vitória. Vai, o teu filho vive. Vai, deu certo. Vai, que a resposta já chegou para a tua vida. Olha que interessante isso, meus irmãos. E o texto diz que o homem creu. O homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse e partiu. Olha isso. Agora vamos fazer um comentário aqui. Eu amo tanto esse texto, gente. Eu prego ele poucas vezes, mas eu gosto muito desse texto. O homem partiu sem Jesus, mas com uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Tá? Agora, imagine esse homem, prestem atenção. Imaginem esse homem caminhando para casa, com uma palavra no coração de que o milagre ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, com a preocupação de que seu filho poderia morrer. Imagina a luta espiritual e emocional que ele passou. Imagina. Vou dar um outro exemplo aqui na Bíblia. Lembra daquela passagem que Deus manda Abraão matar Isaac? Todo mundo conhece, né? Lembra dessa passagem? E aí, meus irmãos, Deus falou assim, Abraão, você vai matar o teu filho lá, vai sacrificar o teu filho. E o monte, gente, o Monte Moriá foram 3 dias de caminhada para Abraão. Agora, imagina Abraão andando 3 dias, sabendo que o filho dele ia morrer. Imagina a luta espiritual que ele passou. Difícil, né? Agora, imagina esse homem caminhando, sabendo que seu filho estava à beira da morte, tudo que ele tinha era uma palavra em Deus. Vão ter momentos na nossa vida, meus irmãos, que tudo que a gente vai ter para se agarrar é uma palavra que Jesus liberou sobre a nossa vida. Teve uma certa vez que eu estava passando tanto problema, eu era muito jovem, tinha 18, 20 anos, e era tanto problema, gente, na minha vida, e eu queria desistir, eu não aguentava mais, era muita dificuldade, muito problema em todas as áreas. A área em casa, né, que eu morava com minha mãe, na minha vida ministerial, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, na minha vida financeira. Mas tudo que eu me agarrei naquele tempo foi numa palavra que um dia Deus liberou sobre a minha vida, que Ele iria me levantar, que Ele iria me fazer um pregador da palavra, que Ele iria me abençoar, que Ele fazia tudo na minha vida. Eu me agarrei nessa palavra. Então nós temos que se agarrar nas promessas do Senhor. A gente tem que se agarrar com todas as forças e não deixar com que as vozes externas venham cegar a gente, venham matar a nossa fé. Então o homem, ele partiu sem Jesus, mas com a palavra de vitória. Tá? Então aqui a gente pode falar, gente, aqui a gente pode pregar sobre as vozes do medo, da preocupação. Tá?
da mentira. Porque tem muita gente que a cabeça dela é só mentira. Ela só acredita em mentira. Sabe que aqueles irmãos que a pessoa chega assim para você e fala assim, nossa, nossa, quando eu te vi, eu achei que você era metida, achei que você era não sei o quê, mas você é tão legal, porque a pessoa, ela nem te conhecia, e vê uma mentira na cabeça dela, um pensamento vão, e ela achou que aquilo era verdade. Quantas vezes a gente acredita nas nossas mentiras? Ah, minha vida não vai dar certo. Ah, não tem um jeito. Ah, nunca vou sair desse pecado. Ah, nunca vou ser feliz. Nunca vou casar na igreja de noiva. Ah, nunca vou ter um emprego perto da minha casa. Ah, nunca vou ter um carro. Ah, nunca vou... Meu irmão, para de acreditar nas suas mentiras. Creia nas verdades que Jesus já liberou sobre a tua vida e nas promessas que estão descritas aqui, ó. Quantas verdades estão aqui, meu irmão, que são bênçãos que estão sobre nós e nós não cremos. Nós não acreditamos. Hoje eu não quero falar muito sobre essa parte emocional, mas vamos lá, tá, gente? Vamos continuando. Bom, agora a gente está no versículo 50, né? 51 agora. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Quem desceu? O oficial do rei. Antes dele chegar em casa, os servos dele, os funcionários, os empregados, eles saíram ao encontro do oficial. E o texto diz que anunciaram a ele dizendo, o teu filho vive. Pega isso aqui agora. Olha o poder da interpretação bíblica. Quando você lê a Bíblia corretamente, olha só. Quando esse homem ele estava com Jesus, o que Jesus falou para ele? Vamos relembrar aqui? Jesus falou para ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vai, o teu filho vive. Presta atenção, hein? Quando esse homem, o oficial, estava com Jesus, Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Ele estava sozinho. Não tinha seus funcionários com ele. Quando ele estava chegando em casa, os funcionários não sabiam que Jesus tinha falado isso para ele. Eles falaram a mesma palavra. Eles falaram a mesma palavra para o oficial. Ei, teu filho vive. Você consegue imaginar agora como que foi a reação daquele homem? Eu não sei se ele chorou, não sei se ele pulou. Eu não sei, não. Eu acho que ele correu para casa desesperado para ver o filho dele. Porque quando ele ouviu essa palavra dos seus servos, foi a mesma mensagem que ele viu com ela no coração que Jesus depositou. O teu filho vive. Olha que lindo isso, olha que poderoso, olha o que Deus faz. Olha isso. Só que esse homem, gente, ele era tão incrédulo ainda. Ele era tão incrédulo. Olha como a gente é incrédulo. Eu sou assim, você é assim. Nós somos assim. Né? Nós precisamos de cura interior a respeito da fé. A gente precisa ter mais fé. Ser uma pessoa com fé. E a fé, ela pode ser aumentada, hein? A fé, ela pode ser esticada. Os próprios discípulos oraram, Senhor, nos acrescenta a fé, porque a fé ela pode ser aumentada. No versículo 52, perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. Então, o pai do menino perguntou para os funcionários, mas que hora? Que hora que ele ficou melhor? Qual foi a hora, mais ou menos? E eles disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E o oficial entendeu, pois, né, o pai, que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que poderoso isso, gente. Olha que poderoso, olha que texto extraordinário. O homem era tão incrédulo que ele perguntou para os funcionários, que hora que foi mais ou menos? Ah, foi 7 horas. Ele, nossa, mas foi a hora que eu estava com Jesus, foi a hora que Jesus falou para mim, o teu filho vive. E naquele momento ele creu, o seu filho creu, os funcionários creram, todos creram no milagre. Porque o próprio Jesus disse lá no começo da passagem, o próprio Jesus disse, se você não ver sinais e milagres, cadê? Aqui, ó. Se você não ver sinais e milagres, aqui, ó, 48, ó, se não ver sinais e milagres, você não vai crer. Então, o próprio Jesus, ele sabia disso, que para o oficial crer, e toda a casa dele, ele tinha que ver sinais e milagres. Olha que extraordinário. Então, aqui, a gente acabou de fazer uma examinação do texto, um entendimento do texto, tá? Agora a gente vai montar o esboço.
De maneira muito simples. Você pode pegar a tua Bíblia, abrir aí em João, tá? Se você tiver a tua Bíblia aí, faça isso em João capítulo 4, versículo 46, tá? O que você vai fazer? Você pode pegar uma caneta Bic normal como essa, você pode pegar uma caneta marca-texto. Tá? Uma das coisas que eu ensino no Manual do Pregador, meus queridos, é você pregar sem precisar levar nenhum papel. Eu já levei, e já. Hoje em dia eu levo? Não. Tá? Porque existe uma forma de você pregar sem precisar levar papel. Então, o que você vai fazer? Tudo isso aqui que a gente meditou, que a gente fez os comentários, tudo isso aqui que a gente fez, não tem como você ficar lendo, tá? Mas você reparou que aqui eu não fiz uma decoração do texto, eu fiz uma examinação do texto? Quando você examina e estuda o texto, você absorve mais. Você aprende. Decorar e aprender são coisas diferentes. Então, se você tem muito esquecimento, se você é uma pessoa que tem dificuldades, você trava, você esquece, fica muito nervoso, o que você vai fazer antes de pregar? Você vai contar aquilo que você aprendeu da Bíblia para tua família, para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o amigo do trabalho. Quando eu comecei a pregar, que eu tinha muitas dificuldades, gente, de lembrar o que eu queria pregar, o que eu fazia para mim poder absorver, treinar, melhorar a minha fala? Eu chegava no meu trabalho com os meus amigos cristãos ou não cristãos, falava assim, ô, fulana de tal, tudo bem? Bom dia, tal. Você não sabe, ontem estava em casa, lendo a Bíblia, e vi uma coisa tão interessante sobre, lá em João 4,46. Aí a pessoa, nossa, o que é, meu Vitor? Tal. Aí eu contava, eu li assim, que o oficial tal, e tal, o filho dele estava doente. E aí eu contava para a pessoa como se fosse eu ali já diante de uma multidão de 1.000 pessoas. Eu já contava para a pessoa ali toda a minha pregação. E aquilo me edificava a pessoa que estava ouvindo. Então, você pode fazer isso no seu dia a dia, para você ir perdendo a timidez, para você ir aprendendo mais a Bíblia, porque você sabia que você aprende muito mais quando você compartilha o que você estudou do que quando você lê sozinho em casa? Você sabia disso? Isso é provado cientificamente. E na época eu não sabia, eu fui aprender anos depois, eu já fazia isso. Então, quando você compartilha, você conversa, você discute o texto, você fala sobre o texto, e a pessoa fala com você do texto, você aprende muito mais. Por isso que é importante grupos de estudo, seja online, seja na tua casa, seja no trabalho. No trabalho, a gente fazia 15 minutos de culto. Tinha um louvor, uma oração, um louvor e uma palavra. Né? E assim muitas almas foram alcançadas, né? Na época que eu estava trabalhando nessa empresa aí. Né? Foi algo que Deus propôs no meu coração. Então, agora você vai montar o esboço. Como você vai fazer para montar o esboço? Muito simples. Você vai pegar aqui, ó, a parte aqui, ó, versículo João 4,46. Você vai pegar o versículo 46 e 47, junto com o seu comentário. Isso aqui vai ser a parte 1 da sua pregação. Então, você pode grifar na sua Bíblia. Versículo 46 e 47, parte 1. Aí você vai ler o texto e você vai explicar o texto na igreja. Amém? Aí você ensinou sobre essa parte, você vai para a parte 2 da sua pregação, que vai ser o versículo 48, amém? Versículo 48, parte 2. Você leu o texto, explicou o texto, aí você vai para o 49, vai ser a parte 3. Então, cada parte, cada versículo, um ou dois versículos, depende, né, do contexto ali, você pode colocar como uma parte da pregação. Então, se a gente fosse fazer isso aqui, ó, vamos fazer aqui juntos? Ó, deixa eu diminuir um pouco aqui a tela, só para... cadê? Versículo 46 e 47, tá? Seria a parte 1. Bom? Aí aqui, a gente poderia colocar aqui agora, ó, João 4, 48. Parte 2 da minha pregação, tá? Parte 2. Aí, a gente vai agora aqui, ó, para... Deixa eu copiar aqui, é mais fácil. João 4, 49, parte 3 da minha pregação. João 4, 50, isso. Parte 5 agora? Deixa eu ver aqui. Parte 4 da minha pregação.
Aí você vai agora para João 4, 51, 52, 51, 50, calma aí, 51, 52, 53. Ah, tá, porque aqui eu não escrevi o comentário, né? Eu só falei na hora, esqueci. Mas você pode colocar aqui o versículo 51 como parte 5, tá? Aí você pode colocar depois tudo para baixo, 52, 53, versículo 54, como a última parte, tá? Então, 52 a 54, como a parte 6. Pronto, você já estruturou a sua pregação. Por que você faz por partes, irmão Vitor? Para mim não ficar perdido. Porque senão, na hora que eu for pregar, eu começo falando do homem, do oficial que estava doente, daqui a pouco eu já falo quando ele voltou para casa, e aí eu já confundo o texto, eu subo no texto, desço no texto. Não, a pregação tem que ter uma coerência, tem que ter uma linha, ela tem que ter uma ordem para que as pessoas entendam a história. Na tua cabeça, você já conhece a história. Na sua cabeça, você já está familiarizado com o texto, mas as pessoas que vão te ouvir, tem gente que nunca leu o texto, eles vão ficar perdidos. Aí vai sair do culto, eles vão falar assim, nem sei que esse irmão pregou. Se você for pregar em outra igreja, vocês vão falar, nem chama esse irmão mais para pregar aqui. Tá entendendo? Porque quando você vai pregar, ou você abre portas ou você fecha portas. Depende de como você se prepara espiritualmente. Tá, gente? Então é muito importante essa questão de separação de texto, separar a mensagem por partes. Agora eu vou ensinar para vocês, tá? Mais profundo. Aqui, vocês repararam que só está a história. Amém? Só está a história bíblica, só está a passagem bíblica. Você pode melhorar essa pregação. Como que você pode melhorar essa pregação? Você pode pegar outros versículos complementares daquilo que você quer pregar. Exemplo, se você for falar aqui uma parte sobre que o oficial ele orou, né, ele rogou a Jesus para que curasse o filho, você pode falar sobre o poder da oração. Aí você coloca aqui, ó, versículo sobre oração, tá? Exemplo de versículo, Filipenses 4:6, falar sobre oração, tá bem? Você pode colocar um versículo aqui que reforça sobre oração. Ou você pode fazer o quê? Colocar aqui um testemunho sobre oração, um testemunho rápido, hein? Não vai esquecer da pregação e ficar só contando testemunho. Por favor, hein, gente? Vai falar que você está estudando comigo, não, você está fazendo isso, hein? Por favor. O cara começa pregando, Moisés, ele começa a contar o testemunho da vida dele, esquece da pregação e só conta o testemunho. O testemunho tem que ser coisa rápida. Tem que ser algo rápido, só para ensinar sobre o assunto. Tá bom? Tem que ser coisa rápida. Como que você conta o testemunho? Muito simples. Você fala do problema, você fala do que Deus fez, tá? O processo, vou colocar aqui o processo de Deus, tá? Fica melhor, processo, e o resultado. Pronto. Acabou, rapidinho. Não fique enrolando, contando 40 minutos de testemunho. Você fala do problema, o processo e o resultado do testemunho que Deus fez. Pronto, simples, tá? Vamos lá. Agora você pode também fazer perguntas. Tá? As perguntas são essenciais na pregação. O próprio Jesus fazia isso. Jesus, ele não fez assim uma pergunta? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que pergunta impactante no meio da pregação dele. Por que pergunta? Porque quando você faz uma pergunta, as pessoas elas não respondem com a boca, mas elas respondem com o coração. Quando Jesus fala assim, poxa, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Isso mexe com a gente lá dentro. Tem uma outra pergunta de Jesus que ele fez, que foi a seguinte: do que adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, e vocês não me obedecem? Olha que pergunta impactante. Então, as perguntas, elas têm que ter na sua pregação, mas perguntas que têm sentido com aquilo que você prega. Que nem eu coloquei aqui, ó, a pergunta aquela hora, olha só, a gente estudou aqui no versículo 48, né? Então, Jesus disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Olha a pergunta que eu coloquei. Qual tipo de cristão você é? O que precisa vir para crer, ou você é aquele que crê mesmo sem ver? Tá vendo que tem tudo a ver com o versículo que eu estou pregando? Isso é importantíssimo. Olha só como a sua pregação aqui está ficando profunda, como ela está ficando rica, edificante. É claro, gente, isso aqui
é uma examinação de texto, um estudo bíblico. Agora, a unção é de cada um. Não dá para me pregar com a unção do Gilmar, não dá para me pregar com a unção da Cel, não dá para me pregar com a unção do meu pastor presidente. Cada um tem que ter a sua vida com o seu particular com Deus, porque o Espírito Santo vai usar cada um de formas diferentes. O Espírito Santo ele vai falar com você nesse texto de várias maneiras. Talvez você, nesse estudo, o que chama mais a sua atenção é sobre fé, o que chama mais a sua atenção é sobre a oração, ou sobre a incredulidade do oficial, né? Não sei, mas o Espírito Santo ele vai chamar a sua atenção para alguma área. Talvez que seja a que você mais precisa no momento. Tá? Mas, de grosso modo, a Bíblia não muda, ela é igual para todo mundo. O que muda? O que muda de um pregador para o outro? Tá? É a aplicação do texto. Aquilo que você aprende com o texto. Tá? Você pode aprender 1001 coisas com o texto. Você leu esse texto hoje, amanhã você vai ler ele, você vai aprender outras coisas com esse texto. E assim é a palavra de Deus. Amém? E agora eu quero ir aqui no final, na conclusão. Por quê? Na conclusão, queridos, o que você vai fazer na conclusão? A conclusão, você sempre vai desafiar as pessoas a colocarem em prática a palavra. Se você pregou sobre arrependimento, convide as pessoas a se arrependerem. Convide as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Se você pregou sobre fé, incentive as pessoas a exercer a fé em meio à vida delas, as provações, problemas, dificuldades. Sempre conclua sua pregação desafiando as pessoas a praticarem a palavra que você pregou. Porque esse é o intuito da mensagem. A Bíblia diz que se você ouvir a palavra e você não quer viver essa palavra, a Bíblia diz que você está enganando a si mesmo. Está escrito isso lá em Tiago. Ok? Então é muito importante você desafiar as pessoas. Aonde que eu aprendi isso? Quem está no Manual do Pregador já sabe. Quando Jesus pregava, ele falava o quê? Vá e não peques mais. Jesus ele fazia isso. Porque ele estava desafiando as pessoas que ele curava e que ele pregava a andarem em santidade, a andarem em obediência. O próprio Jesus fazia isso. Ok? Então façam a conclusão sempre desafiando as pessoas e, importantíssimo, tá? Sempre siga a direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pediu para você orar pelas pessoas, ore. Se o Espírito Santo pediu para você chamar as pessoas na frente para interceder por elas, para pôr a mão na cabeça delas, muitas vezes para falar alguma coisa para elas, particular, amém. Mas nunca faça algo da sua cabeça, nunca faça algo para a plateia, tá? Ó, primeira lição do pregador, para eu ter falado isso no começo. Primeira lição do pregador, todo pregador, presta atenção, todo pregador, deixa eu colocar aqui, todo o pregador prega para agradar a Deus, ok? Você não é um artista, você não está num show, você não está diante de uma plateia, você está diante da igreja de Deus. Então, o pregador ele tem um dever de agradar a Deus com a sua pregação. Se Deus estivesse agradando da sua pregação, todo o resto não tem problema algum. Se você pegar a história de Ezequiel, pegue o chamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Tá? Porque o Ezequiel capítulo 1 fala do trono de Deus. Pega Ezequiel capítulo 2. O próprio Deus fala para ele, por mais que as pessoas não vão ouvir essas pregações, Ezequiel, não deixe de pregar. Porque ele tinha que pregar para agradar a Deus, mesmo que as pessoas não gostassem. Isso aqui é importantíssimo. Então, não vai embora trecho do culto se as pessoas não elogiarem você, porque você não está lá para ser elogiado. Você está lá para que as pessoas louvem e adorem ao Senhor. Então, quando que eu sei que eu estou pregando mal? É quando acaba o culto e as pessoas vêm me elogiar. Fica me elogiando muito, sabe, para massagear o ego? Não. Quando as pessoas ouvem a nossa pregação, elas têm que adorar a Deus e não esquecer do pregador. Como que eu sei que Deus está no centro do meu ministério? É quando o meu ministério ele aponta para Cristo. É quando o ministério mostra que Cristo é o que merece a glória, que Cristo é o que salva, que Cristo é o que faz grandes coisas. Então, esse é o dever do pregador. Agora, quando o pregador ele quer que acabe o culto, irmão, você prega muito. Ô, irmão, manda seu contato aí para a gente fazer muitas agendas. Ele está esperando por aquilo, ele está com o coração orgulhoso, ele está com o coração vaidoso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá?
Então, quando a gente... Claro que vão ter pessoas que vão elogiar, tá? Isso não é errado, mas sempre diga, quando você for elogiado, louvado seja Deus. Porque naquele momento você tira a glória de você, que as pessoas estão dando a glória para você, e você atribui isso a Deus. Amém? Perguntas. Mandem perguntas aqui no chat, se quiser ativar o áudio, fique à vontade, tá bom? Mande perguntas, que eu quero responder perguntas, tá bom? Recado importante. Dia 20 agora vão ter inscrições para o Manual do Pregador. Não sei se todos que estão aqui já são alunos ou não, mas vai ser a última turma, tá? Com desconto vai ser liberado o Manual do Pregador. De bônus, a gente vai ter algumas aulas particulares, aulas comigo, tá? Para os alunos. Amém? Quero que vocês, antes de sair, por favor, também, deixem aqui um testemunho. Ah, irmão Vitor, aprendi, não aprendi, irmão Vitor, gostei, não gostei, irmão Vitor, foi bom para mim, não foi. Ou manda aqui, ou manda lá no meu WhatsApp, ou manda no Instagram, se quiser mandar aqui, fica à vontade, tá bom? E é o seguinte, pessoal, se tiverem perguntas, pode mandar aqui no chat, tá? E dia 20 agora vão abrir as inscrições lá para a leitura, para o Manual do Pregador, você vai ter acesso a 100 esboços de pregação, como falar bem e sem timidez, curso de oratória bíblica, para você aprender a falar em público, usando os princípios bíblicos de oratória dos grandes pregadores bíblicos. Também como montar esboço de pregação expositiva, vai ter muito mais exemplos do que esse. Também como montar pregação textual, pregação temática, princípios dos verdadeiros pregadores, conselhos do apóstolo Paulo para os pregadores e muitos outros, tá? Professor Vitor, é ruim pregar lendo versículo por versículo, explicando? Ou não, não é ruim não, tá? Por quê? Depende muito do seu estilo de pregação. Qual que é o problema? Tem pessoas que, tá? Eu não sou assim, tá? Se você pregar assim, não tenho nada contra também. A pessoa, ela prega muito acelerada, tá? O que acontece? Você pregar acelerado, você tem que ter um domínio muito bom do texto, ter os textos bem decorados. Só que isso não vai influenciar na vida espiritual da igreja. Você pregar acelerado ou mais devagar. A unção de Deus não está na sua voz, porque você prega grosso, porque você prega rápido, porque você prega gritando, porque você prega difícil. Não, a unção de Deus não está nisso. A unção de Deus, meu irmão, ela emana da palavra, ela emana da pregação da palavra. Então, Deus usa pregadores calmos e Deus usa pregadores agitados, tá? Então, você não tem problema nenhum você pregar lendo a história bíblica e explicando. O que você não pode é pregar errado. Agora, se você conseguir decorar toda a história bíblica e ir pregando ela, amém, excelente, tá? Mas se você não tem dificuldades, não tem problema nenhum você ler o versículo, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Se você pegar vários estudos meus, ou pegar uma pregação minha sobre oração lá no YouTube, eu prego sobre oração dessa forma. E recebi muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas com aquela mensagem, pessoas que foram edificadas, pessoas que estavam esperando uma resposta de Deus, né? E receberam através daquela mensagem, tá bem? Então não se preocupe com isso, tá? Porque não vai interferir, tá? E fica a seu critério, tá bom? Quanto mais você dominar o texto, mais você vai conseguir pregar sem ler a Bíblia, sem olhar na Bíblia. Mas não tem problema nenhum ler a Bíblia, tá bom? Por quê? Porque ela é a sua segurança. Ah, e uma coisa, gente, jamais preguem de Bíblia fechada, tá? Jamais façam isso. Porque aí dá a entender que você não tá dando importância para a Bíblia e, entendeu? Dá a entender que a Bíblia não é importante ali. Então, jamais, por mais que você domine o texto, jamais pregue de Bíblia fechada. Eu já cometi muito esse erro. Eu li o versículo, fechava a Bíblia. Eu li o versículo, não pregue assim, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Irmão Vitor, você acha correto receber um convite para pregar em cima da hora? Ixi, gente, é o que eu mais recebo convite para pregar em cima da hora. O que acontece? No começo do seu chamado, você não vai ser requisitado para pregar nas igrejas. As pessoas não vão confiar em você, elas não vão querer chamar você para um congresso e tal. Então, você sempre vai ser a última opção, e tá tudo bem. Tá? A gente não tá aqui para ficar disputando, vendo quem é melhor, quem é mais convidado e tal, não é isso. Tá? O que aconselho? Sempre esteja preparado. Por quê? Uma hora eles vão lembrar de você. Deus, ele vai fazer com que se lembrem de você. E muitas vezes vai ser assim, em cima da hora.
Então, sempre tem uma palavra no teu coração. Não fique esperando ser convidado para pregar. Ah, vou esperar me chamar para mim estudar a Bíblia para pregar. Por isso que você vive com tanto medo, desesperado, aí atribulado para poder, né, conseguir pregar uma mensagem de 30 minutos. Porque você não tem preparação. Então, sempre esteja preparado, porque quando chamarem você, você vai falar assim, Senhor, é hoje. Eis-me aqui. Se eu tinha uma experiência, eu tinha feito um propósito de jejum durante a semana. Aí chegou domingo, eu falei, Deus, hoje eu não vou jejuar, não. Misericórdia, eu quero comer. Quero comer, misericórdia. E aí eu acordei de manhã, gente, o Espírito Santo falou comigo, jejua, porque hoje, quando você chegar na igreja, o pastor vai chamar você para pregar. Aí, amém. Aí eu peguei, ajoelhei, orei, jejuei, Deus me deu uma palavra. Quando chegou no culto, o pastor falou assim, irmão Vitor, dá para você pregar hoje? Eu falei assim, amém, pastor, eu vou pregar, porque Deus já falou para mim hoje de manhã que eu ia pregar aqui na igreja. E foi o mesmo. Tá? Então, claro que tem pessoas que querem se aproveitar, tá? Então não seja bobo também, né? Aquela pessoa que quer se aproveitar de você, entendeu? Aquela pessoa que não tem compromisso com a obra, que faz tudo errado, tudo na correria, tem que saber dizer não para as pessoas também, né? Mas sempre quando eu posso e acontece uma coisa como pastor, ele chama em cima da hora, eu vou, sem problema algum. Agora, para outras igrejas, assim, né? Para mim, em cima da hora é difícil, né? Porque aí tem que falar com o meu pastor, tem que ter minha filha, tem que organizar minha rotina do dia, tá? E depende, né? Mas aí vai muito de cada um, tá, gente? Mas só tome cuidado com pessoas que querem se aproveitar de você, tá? Não deixe as pessoas pisarem em você, ficar bagunçando com você, não, tá bom? Não deixe, tá? Tem mais perguntas, irmãos? Então, quero agradecer muito vocês, de coração mesmo, tá? Beijo no coração de vocês. Bom, dia 20, então, vou ter novas inscrições aí para o Manual do Pregador, tá? E vejo vocês lá no grupo, a gente vai conversando, logo vou abrir lá, eu vou abrir lá o grupo para a gente conversar, para responder todas as dúvidas do curso, e mandem os depoimentos de vocês, testemunhos, é muito importante para ajudar outras pessoas que ainda estão desanimadas, né, estão decepcionadas, sabe como que é, né? Amém? O Gilmário está perguntando aqui, qual vai ser o valor do curso Manual do Pregador? Gente, o Manual do Pregador, ele vai ter... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Cadê meu celular? Deixa eu pegar aqui o celular para ver. No Manual do Pregador, gente, vai ser a última turma, tá? Liberada com esse valor de desconto. Vai ter acesso ao curso de oratória, tá bom? Vai ter acesso a 100 bolsas de pregação, a um grupo só para alunos. Vão ter aulas de suporte, né? Só para alunos. Essa aula aqui é só para alunos, só que foi liberada para quem não é aluno também hoje, exclusivamente, tá bom? E acesso ao grupo de alunos, tá? E o valor do curso está aqui, ó, 12 vezes R$19,76, vai ser a última turma, hein? Ou R$194 à vista. O Manual do Pregador, acesso vitalício, acesso para sempre, você nunca vai perder o acesso. Ah, vai passar 10 anos, você vai ter acesso ao Manual do Pregador, as novas aulas que vão ter lá, e ao grupo, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Beijo no coração. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.